de base. Eu sou o Bernardo. E meu nome é Vitor e estamos aqui com o Silvino. Silvino, muito obrigado por vir. Começar aqui com o de sempre, conta um pouquinho como foi a sua carreira até aqui, cara. Sim, eu comecei com 6 anos da minha carreira na escolinha do Barcelona, ali no Interfoot. Na divisória da Massa Isso, Recreio. isso. Aí eu passei boa parte da minha carreira lá, eu fiquei dos 6 até os 13 anos. Aí no finalzinho do Barcelona, eu meio que estava mesclando o Barcelona e a escolinha que abriu do PSG, ali no BNDES. Aí depois eu já abri a minha carreira para os clubes. Meu primeiro clube foi o Barra, de novo ali no Interfoot. Depois eu fui para o Boa Vista. E aí o meu último clube, e atual, foi para o Bangu. E cara, começando aqui falando de Barcelona, que você começou jogando lá, já tinha falado isso em outra entrevista. Para uma criança jogar no Barcelona daqui é gigantesco, né? Sim. Fala, pô, jogo no Barcelona e tal, é muito maneiro isso. Primeiro eu queria que você contasse pra gente como foi sua passagem pelo Barcelona daqui, pela escolinha do Barcelona. E depois, que eu sei disso, você fez alguns campeonatos ao redor do mundo. Como foi essa experiência? Se tiver história pra contar disso também. E assim, como foi a experiência de já se sentir um jogador viajando o mundo todo pra jogar? Conta um pouquinho pra gente, por favor. É verdade. Quando eu comecei a minha carreira no Barcelona, eu definitivamente não era o melhor jogador de todos. Eu tinha 2 pernas esquerdas e era meio desconcertado, isso. Mas aí depois fui melhorando ao longo dos anos. Boa parte do meu futebol hoje é de lá. Hoje eu jogo de cabeça em pé, tenho uma noção de campo que poucos têm hoje. Consigo bater com as 2 pernas normal. E boa parte da minha carreira vem de lá. A base foi lá, isso. Só um comentário aqui que eu acho maneiro falar. Você, como já tinha dito, você não é o primeiro que vem aqui falar do Barcelona e não é o primeiro que fala que quando entrou era um perna de pau. Então assim, a gente vê que o Barcelona é realmente um sistema de treinamento muito bom. Sim. Porque hoje em dia você joga no Bangu, que é até uma pergunta que eu vou fazer mais na frente, que é o 5ª maior força do Rio. Assim, você tá num time bom, e pra falar que começou sendo um cara que não sabia jogar muito bem bola, é que o Barcelona te levou muito bem até esse caminho. Né? Então eu acho muito interessante falar isso, mas continua sua... Sim, no início o Barcelona fazia até seletiva, escolhendo seus jogadores para ver quem eles iam realmente treinar. Aí voltando a falar das minhas viagens em volta do mundo, inicialmente foi com a própria escola do Barcelona. Eu fui para Disney, fui para o Chile, fui para a Argentina e a minha última viagem com eles foi para a própria Espanha para jogar contra as escolas do Barcelona. São da Espanha? Isso, não. Do mundo todo? Do mundo todo. Só que tinha da Espanha também. Isso, tinha da Espanha também. A gente acabou perdendo ali na semifinal. Foi contra a Itália. Foi contra Barcelona e Itália? Isso, Barcelona e Itália. Aí depois eu fiz uma viagem para a Espanha de novo para jogar outro torneio. O Mundialito com um time que a gente formou. Que ele até trouxe pra gente, pra mostrar, galera, o troféuzinho do Mundialito. A maioria da galera que já jogou futebol aqui quando era pequeno sabe que o Mundialito, até eu que não joguei sei, porque muita gente que eu conheço jogou. Troféuzinho aí do Mundialito, muito maneiro. Eu lembro que era um campeonato muito irado. E eu lembro que era uma experiência bem legal, assim. Alguns amigos meus já foram, e eu lembro que os pais vinham com as fotos, assim, tipo, e as fotos ainda eram aquelas fotos grandonas, assim, que você tinha que revelar e tal. E aí as crianças estavam... Falando assim, a gente até parece velho, né? Mas assim, os caras, tipo assim, eu lembro que eu não fui, eu já tive minha vida de atleta, né, não fui pro Mundialito, mas assim, todos os meus amigos foram, e assim, os caras a gente achava irado, a gente voltava de lá, tipo, achando que a gente era jogador europeu, tipo assim, que a gente já era profissional. Mas eu acho que é essa experiência que eles querem passar, inclusive. Sim, óbvio. Aí tipo, de luvinha, camisa comprida, terno, gorrinho, era gorro, sobretudo e tal. A gente ia de ônibus, saía do hotel. Isso aí, era igual jogador. Sim. O ônibus parava lá, buscava a gente, ia só os jogadores. Com isso também, a gente sabe, pelo que você já falou pra mim aqui no off, que você jogou no PSG. Isso. Tem alguma história assim, porque PSG você viajou também, imagina. É verdade. De novo, o PSG tem também o seu torneio de base no mundo, que todo mundo, todas as escolas do mundo se enfrentam em Paris. E aí, a final é num campo do lado do Parque dos Princes.
E o time campeão do torneio tem direito a uma volta olímpica com o troféu, no meio de um jogo do PSG. Aí eu fui para esse torneio, mas antes eu fui para a Disney, do PSG também. Foi muito bom esse torneio. Nessa época eu joguei de zagueiro no Fut 7. Aí Paris também, não precisava nem falar, mas a gente também perdeu, só que na final. Sempre batendo na trave. Isso, sempre batendo na trave. Mas também teve alguns títulos, o Mundialito é um exemplo. Mas eu fiquei sabendo que teve coisa boa, né? Perdi o Sim. jogo, mas teve coisas boas. Conta Sim, pra gente aí. tem 2 exemplos. No Mundialito, a gente jogou contra a La Masia, a base do Barcelona, na Espanha mesmo. E no Mundialito tem a história do PIN, aquele PIN de... Explica pra broche. galera aí, pra quem não sabe. É um broche que cada time leva o seu, e aí você pode ir trocando ao longo do torneio para tentar completar o seu álbum de broche. E aí, quando a gente jogou contra o Barcelona, eles eram o sucesso da parada ali, todo mundo queria trocar PIN com eles. E aí eu fui pedir para trocar PIN com eles, e aí o próprio técnico do time veio falar comigo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 11, 12? 11 para fazer 12, eu acho. E aí ele veio falar comigo, mandou um jogador do time dele trocar o PIN comigo, e aí elogiou bastante meu jogo, disse que eu sou um ótimo marcador, que ele teve que trocar o lado do ataque dele porque eu consegui anular o melhor jogador do time dele. E já no PSG, nesse torneio, eu recebi uma proposta de fazer uma semana de avaliação na própria base do PSG, na Ilha de Saint-Germain, eu acho. E aí eu acabei não ficando lá, porque aí logo depois entrou a pandemia e tal, eu tive que voltar. E foi isso. Maneiro, cara. E explorando um pouquinho agora, você falou que começou no Barcelona, você chegou a jogar no Serrano também. Sim. É muito parecido com um cara que já passou aqui, que é o Fred, que você é amigo hoje. E eu acho muito maneiro a gente falar um pouquinho aqui, explorar as amizades que a gente faz no futebol. Sim. Porque ele mesmo disse, e um outro cara que veio aqui que jogou no Flamengo também veio depois, o Gustavo falou, você vive um cotidiano com o cara. Sim. Eu acho que é maior que a amizade de escola, porque você passa pelas mesmas dificuldades que o cara ali, tua carreira quase toda ali. Como foi, o Fred é bastante seu amigo, atualmente ele não está mais no Bangu, mas como foi essa tua amizade com ele desde pequeno até agora, assim? A gente começou meio que junto na escolinha do Barcelona, meio que no mesmo nível. E aí ao longo do tempo a gente foi melhorando junto, a gente foi seguindo na seleção, sempre no melhor time. E aí depois de um tempo ele acabou saindo do Barcelona, ele foi antes, ele começou a carreira em clubes antes. Ele Foi foi o pro Madureira. Isso, foi pro Madureira, isso antes. Mas o Fred é meu amigaço até hoje, agora ele viajou para Sergipe, eu acho, para jogar lá. E aí, mas eu tenho contato com ele até hoje, a gente manda mensagem toda hora. E falando em clube, você falou que jogou no Madureira, mas você jogou no Boa Vista. Sim. E o Boa Vista é um time famoso aqui, né, na base do Rio. Conta como foi sua experiência lá, sua passagem, no sentido de quais experiências você acumulou como jogando num time grande, assim, de federação mesmo. A minha passagem lá foi longa, não necessariamente a melhor de todas, né? Sim. Durante no início foi muito bom. Eu era amigo da rapaziada lá, o técnico gostava bastante. Só que aí foi subindo e sempre os técnicos mudam, né? A cada sub, os técnicos mudam. E aí eu peguei um técnico que, tipo, vamos dizer assim, que estragou a minha passagem por lá, que ele não gostava de mim de jeito nenhum. E aí ele não me botava pra jogar, não sei o quê. E aí acabou me desanimando lá. E aí eu acabei saindo e fui pro Bangu hoje. E o Boa Vista foi seu primeiro clube campo. Isso. Não, o Barra foi meu Barra, primeiro clube campo. Você lembra como é que foi, tipo assim, os primeiros treinos, como foi? Porque você estava no Fut 7, que não é um jogo diferente, né? É mais espaçado, o campo é bem maior. Uma coincidência, antes do Barcelona acabar, o Barra já havia sido meio que criado. A gente usava a camisa do Barra, mas a gente treinava depois do treino do Barcelona no próprio campo. Então, meio que seguiu o padrão de jogo do Barcelona. Então, a gente meio que se organizava no estilo de jogo deles. Mas quero dizer, em questão, tipo assim, tamanho do campo... Como foi assim, mudar de dimensão? Porque, querendo ou não, você, é o que eu estava falando com você aqui antes. Você de volante, no Fut 7, às vezes você joga de ala. Sim. Às vezes você joga de meia, às vezes você joga de zagueiro.
porque são menos posições que é menos menor. Menos menor. Campo menor. Mas você muda a dimensão do campo, Isso. né, jogando Sim. futebol. Então como é que foi isso? muito, né? Quando a gente era menorzinho, fazia uma diferença e tanto. Falava, nossa, olha o tamanho desse campo, vai cansar toda a vida correr. Hoje não faz tanta diferença, hoje eu já consigo correr Você se 45 minutos de boa. E vai se acostumando a isso, vai se acostumando com a dimensão do campo, como que bate na bola, qual que é o segredo da grama. Tem grama que para, tem grama que não E para. aqui no Rio principalmente, E tem uns no estádios Rio, aqui que, Aqui pelo no amor Rio a de bola Deus. faz curva sozinha. Não, você dá um tapa, ela quica. Aqui Tem um morrinho. tem. E cada estádio de time grande é assim. Mas, cara, continuando aqui, falar do camisa que você veste agora, tá? Bangu, você tá no Bangu há quanto tempo? Vai fazer um ano. Mês que vem, acho que faz um ano. Faz pouco tempo, mas é um clube, na minha opinião, é a quinta maior força do Rio. Sim, É um clube tradicional do É futebol. um clube tradicional desde muito tempo já. na época do Castor. Isso. O Bangu é um clube tradicional do futebol brasileiro, É. não é nem só do futebol Já carioca. chegou em final de brasileiro. Como é pra você jogar num clube de tanta expressão assim no futebol? Cara, é questão do orgulho mesmo, assim. Sim, é um clube com uma estrutura muito boa, tem lá o estádio, tem a academia, tem tudo. Quando a gente vai jogar contra os grandes, não é aquele do vamos fechar a casinha e ficar lá atrás, não, a gente peita os grandes, não tem nenhum problema. Isso é muito maneiro. Assim, a gente joga em nível alto. E na base eu acho isso ainda maior. Na base, o negócio de vamos peitar os grandes mesmo, eles não são melhores que a gente, é muito maior do que no profissional. Sim. É a minha Sim. opinião isso. É verdade. Eu vejo muito mais jogo páreo assim na base. Sim. Flamengo, Bangu, Fluminense, Boa Vista. Eu acho, até porque na nossa idade é muito fácil do cara que está no Flamengo cair num dia e a gente entrar no lugar dele no outro. No profissional não, no profissional tem contrato e etc. Não, e além disso, a galera do Flamengo tá tudo de olho em você, né? Sim. A galera do Fluminense, do Vasco, Botafogo. No meu último torneio no Bangu, a Guilherme, que teve ano passado, a gente jogou contra o Flamengo. Vários empresários, olheiros estavam lá. Maneiro. Eu acho interessante que assim, o time grande, às vezes ele entra com uma certa soberba. Subir. Soberba, isso aí, obrigado. Então eles às vezes entram com um salto alto e o que você sabe que você é capaz, muito mais capaz, não muito mais, mas você sabe que você é tão capaz quanto o teu adversário que está do outro lado. Independente, até porque eu acho que até no futebol profissional é uma frase que eu levo hoje em dia, que é futebol, no fundo ainda são 11 contra 11. Então, isso é muito futebol argentino, você vê que às vezes a vontade e prevalece a técnica, ou sei lá, a qualidade, a estrutura. Supera, sim. Então assim, às vezes o jogador que está num clube muito grande em relação ao Brasil, né, assim, ele acha que vai ser fácil, os caras, a estrutura que a gente treina, não tem nem por que eu me preocupar, só mais um jogo. Não, pra quem tá indo ali jogar contra eles, cara, eu falo isso porque eu presenciei isso até os meus 17 anos, tá ligado? Mano, o vestiário, quando você vai enfrentar o time Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, a gente sabe que é diferente, A gente entra num vestiário mais focado, a gente entra assim, cara, hoje pode ser o jogo da nossa vida, pode ser o jogo que tu sai do Bangu e fecha um contrato, No lugar dele. entendeu? Quando Então esse assim, moleque que hoje em dia tá no Fluminense foi nisso, é brincadeira. então assim, eu acho que essa é a maior diferença, porque quem já, a vida é assim, às vezes igual um trabalho normal, você tá aqui, você sempre acha que, você se acomoda com o passar do tempo, eu nunca vou ser demitido, eu nunca vou sair daqui. Então, e quem tá ali querendo aquela vaga, ele vem com vontade, ele vem, não cara, eu quero aquela vaga, eu quero aquilo, eu vou mostrar que eu posso estar ali. Então eu acho que essa é a maior diferença. E eu vou aqui posso ir pro tete a tete? Tete a tete, todo mundo que sabe aqui já, é um quadro que a gente faz perguntas rápidas, fazemos perguntas rápidas pra você e você responde uma resposta só, duas, enfim. Eu vou começar com uma que é a que eu mais gosto. O cara que você joga melhor, tipo, vai Do seu lado, tipo assim, quem você gosta mais de jogar do seu lado? O melhor cara que já jogou com você. Tá, eu tenho o exemplo do Fred, que já veio aqui, é um baita moral. zagueiro, A moral. diferente. Tem no ano passado a dupla de zaga dele, o Vitor Hugo. Ele falou falou do Vitor Hugo. Ele é diferenciado. E eu joguei com o João Mendes, o filho do Filho Ronaldinho, do Ronaldinho. que hoje hoje, tempos atrás, Fechou. fechou um contrato com o Barcelona. Isso. Esse moleque joga muito, todo mundo fala que ele é craque, né? Isso. Agora, o melhor cara que você já jogou contra. Contra, no caso do Mundialito, teve o time do Barcelona em geral,
que o time em si é uma máquina. Não é Um jogador estrelinha que ele vai resolver. Não, o time em si é uma máquina. E eu já joguei contra o Lohan, hoje, do Flamengo. Pô, esse moleque joga muito. Já jogou contra o Cauã Elias, Fluminense? Já também ele, esquerdinha. Pô, Marcos esse Cauã Leão. Elias, ele meteu 2 gols no jogo agora que a Seleção Brasileira Sub-17 fez. Esse moleque joga muito. Sim. Joga muita bola. Meu sonho é ter ele aqui. Ele vai Ele por joga cima, muito. Ele ganha em cima. Ele ganha embaixo. já marcou o Lohan? Mais ou menos. Eu entrei no segundo tempo e tipo, tem uma bola com ele, uma bola ou outra. O do Vasco também. O Rian. Rian. É. Esse moleque também Esse é moleque. craque. Mas ele Ele tem muita perna. é muito forte. Todos esses 3 que eu falei Ele são sempre absurdos. foi mais forte, mais alto, mais tudo. Mais tudo. explosivo. Continuando aqui. E aqui uma que a gente sempre faz é interessante. Você prefere jogar uma final do Champions e ser campeão ou uma final da Libertadores e ser campeão? Depende de onde eu vou estar jogando na final da Champions. Do clube que você escolhe. Qual seria o clube? Qual é o seu clube dos sonhos da Europa de jogar? Na Europa, não tem jeito, é o Barcelona. O meu sonho é jogar Então, lá, onde o Messi E no jogou. Brasil qual seria? Mengão, né? Mengão? Óbvio. Então, sem ó, dúvida. então seria assim, ganhar uma Libertadores pelo Flamengo, imagina, Maracanã lotado, aqui dentro do Rio. Aham. Ou ganhar uma Champions pelo Barcelona, lá no Santiago Bernabéu. Santiago não, contra Campo o Real Madrid. Pode ser até o Santiago Bernabéu, que é cara. Aí não tem jeito, eu vou na Champions. Até pelo sucesso dele. Vai ficar muito mais marcado na história do que aqui. Isso, com certeza. Então, juntou 2 perguntas, né? A questão Do clube, dos clubes, não, E o clube você quer ver aqui é o Flamengo É o mesmo. Flamengo. É seu clube. Tem clube do coração. É mesmo? É mesmo. Ele trouxe pra gente ver. Eu acho que o maior ídolo da história é o cara que tá tirando essa camisa aqui, né? Não tem erro. Eu acho que não só Meu dele. do Flamengo. Ó. A camisa do Mengão, autografada pelo Pet. E Esse pelo aqui vocês já Galinho. conhecem, não preciso nem Não dizer, tem né? erro. Não tem como não saber. Ele é Tem sua homem. inspiração? É seu ídolo? Assim, não vi ele jogar, né? Em vídeo já. Sim, mas assim, ao vivo. não tem a ao noção vivo, do que. do Você não que tem foi realmente a ele, noção do que foi exatamente. Zico, né, pro Flamengo. Mas não você tem. sabe das histórias, das Meu conquistas. pai conta tudo, né? Não tem jeito. Sim. Mas minha inspiração hoje, ele não tá mais no auge dele, já foi o auge dele, é o Iniesta. Ele não joga de primeiro volante. Todo Barcelona, né? Esse moleque é todo Barcelona. Ele, pra mim, é um monstro. E o Casemiro também. Eu ia perguntar agora, se tratando de seleção brasileira. Não, eu ia fazer esse pergunta. espelho. A pergunta eu ia fazer agora, o jogador sua posição que você se espelha, na Europa e no Brasil. No Brasil conta João Gomes, conta Danilo, que acabaram de sair. Pô, no Brasil, pensar agora, rápida. Vambora. É rápido, Tete a tete, tete a irmão. tete. Rápida assim, não sei. Vai, eu posso escolher o João Gomes. Tá. João João Gomes. Gomes, Flamengo. Então tá, Silvino, foi um prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nossos Instagrams vão estar aqui, tá? O meu, do Bernardo, qual é o seu Instagram? João Silvino. @João Silvino. Aí a gente se vê no próximo episódio. Valeu, rapaziada. Valeu. Obrigado.